Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, eu vos saúdo no dia de hoje com a paz do Senhor. Quero dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Já fizemos a parte do Antigo Testamento e no dia de ontem começamos então o Novo Testamento. Falamos um pouco acerca de Mateus e hoje queremos transmitir alguns pontos importantes acerca do Evangelho segundo Marcos e pontos estes que vão facilitar em muito as nossas vidas quando nós formos estudar este Evangelho. Antes de nós começarmos aqui o nosso estudo no dia de hoje, eu quero pedir aquela força para você. Entra no YouTube, digita Valdecir de Almeida Oficial, que é o meu canal no YouTube, certo? Então eu peço para você deixar o teu like, o teu positivo ali, porque assim você procedendo, o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e então o YouTube vai estar transmitindo esse vídeo para mais pessoas. Você também pode nos ajudar compartilhando o vídeo com seus amigos, colegas, familiares, pessoas que você sabe que tem um interesse pela palavra de Deus. Eu peço também que você ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo as nossas notificações, enfim, os nossos vídeos. Agora, sem mais delongas, eu peço por gentileza que você me acompanhe na leitura do meu material teológico. Nós vamos também estar tecendo alguns comentários para nossa melhor compreensão sobre o conteúdo. Hoje, então, vamos estudar informações básicas, prévias acerca do Evangelho de Jesus segundo Marcos, que vão muito nos auxiliar na compreensão do livro quando nós viermos a estudá-lo. Amém? Então vamos lá. O propósito pelo qual foi escrito o Evangelho segundo Marcos: apresentar a pessoa, a obra e os ensinamentos de Jesus. Tá? O autor João Marcos, tá? Quem foi João Marcos, né? João Marcos, ele não era um dos 12 apóstolos, provavelmente ele estava entre os 70, né? É sempre bom a gente lembrar que Jesus, ainda que Jesus tenha separado 12 principais discípulos, chamados apóstolos, mas em um determinado momento ele também havia escolhido 70 para auxiliá-lo a ele, aos apóstolos, na evangelização. Então, provavelmente, Marcos pode ter sido um dos 70, tá? Marcos, ou João Marcos, né? Ele também acompanhou Paulo até um certo ponto da sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, tá bom? Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 13 e versículo 13, tá? Data de melhor dizendo, destinatário do Evangelho segundo Marcos, aos cristãos em Roma, local onde escreveu o Evangelho. Então, Mateus, né, foi escrito sobretudo direcionado aos judeus, e Marcos foi escrito primordialmente direcionado aos romanos. É interessante nós frisarmos também, meus irmãos, que os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles são bastante semelhantes. Já João já é um evangelho mais singular, ele tem assim uma boa diferença, certo? Em relação aos outros três, tá bom? Interessante frisarmos que assim como Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, Lucas aos gregos e João aos cristãos, né, de todos os lugares do planeta Terra, tá bom? Outra coisa interessante nós frisarmos aqui, nós vamos estar repetindo isso, tá? É que Mateus, ele apresenta Jesus como rei, Messias, e Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, como ser humano, vai pautar muito a humanidade de Cristo, tá? Porque naquele momento Jesus veio, né, como homem, assim como Jesus era 100% Deus, Jesus naquele momento também era 100% homem, tá? E João,
ele vai mostrar, vai apresentar Jesus como Deus, certo? Pois bem, data de inscrição do livro, ou melhor dizendo, do Evangelho segundo Marcos, foi escrito aproximadamente entre os anos 55 e 65 depois de Cristo. Panorama, ou seja, o contexto histórico. Olha só, o Império Romano durante o reinado de Tibério César. Uma vez que, nessa época, havia uma única língua e excelentes sistemas de transporte e comunicação, havia boas condições para as pessoas receberem a mensagem de Jesus, que foi rapidamente divulgada de uma nação a outra, tá bom? Versículo-chave no Evangelho segundo Marcos, está no capítulo 10 e versículo 45, que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, tá? Pessoas-chave no Evangelho segundo Marcos são elas: Jesus, os 12 discípulos, Pilatos e os líderes religiosos judeus. Lugares-chave no Evangelho segundo Marcos: Cafarnaum, Nazaré, Cesareia de Filipe, Jericó, Betânia, Monte das Oliveiras, Jerusalém e o Gólgota, tá? O Monte Caveira. Características particulares deste evangelho. O evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro a ser escrito. Nele há 31 versículos a mais, relativos a outros milagres que não foram relatados nos demais evangelhos. Então existe um bom número de estudiosos da Bíblia Sagrada, de teólogos, no decorrer da história da igreja cristã, que acreditam, certo, que o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro dos evangelhos a serem escritos e serviu como de base para os outros, tá bom? Olha só, Jesus é o maior, o Deus encarnado, o nosso Messias, mas ele entrou na história como um servo. Esta é a mensagem que Marcos escreveu. Isto é tremendo, meus irmãos, porque Marcos, enquanto que Mateus vai apresentar Jesus como Messias, como rei, certo? Para os judeus, Marcos vai apresentar para os romanos Jesus como servo. E isto é algo extraordinário, porque Jesus, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, porque nós sabemos que existe somente um Deus subsistente em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, diz o apóstolo Paulo no 2º capítulo da carta aos Filipenses, e tomou forma de servo, se esvaziou, certo? E viveu como homem, né? Em Filipenses, ali esse autoesvaziamento de Jesus, capítulo 2 da carta aos Filipenses, no grego é kenosis. O termo é kenosis, que significa esvaziar-se, autoesvaziamento, esvaziar-se. Significa dizer que Jesus despiu-se por um momento para viver como homem, para servir, para cumprir uma missão de viver como homem, sobretudo morrer na cruz do Calvário, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que através da sua morte a todo aquele que crê pudesse ser justificado diante de Deus. Por esse propósito, Jesus então ele despiu-se de muitos da sua glória, de muitos dos seus atributos, certo? Por exemplo, no Evangelho segundo Mateus tem uma parte no sermão profético de Jesus, o sermão escatológico, que Jesus vai falar acerca da sua segunda vinda, e ele vai dizer para os discípulos: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai que está no céu. Então, naquele momento, quando Jesus estava proferindo essas palavras, realmente Jesus não sabia quando seria, ele também não sabia quando seria a sua segunda vinda. Por quê? Porque
ele havia se despido de muitos de seus atributos, ele se humilhou, tomou forma de servo para morrer crucificado na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, e hoje ele está assentado à destra de Deus Pai. Hoje ele está novamente com todos os seus atributos, onipotência, onisciência, onipresença, entre outros atributos incomunicáveis, e ele, assim como o Pai, ele é Deus, assim como o Espírito Santo, ele é Deus, e por ser Deus, ele sabe quando será a sua segunda vinda. Amém? Mas eu acho importante frisar novamente isso, né? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toma forma de servo e ele vem para servir. Ele nos dá o exemplo, certo? Que todo aquele que é chamado, vocacionado, capacitado por Deus para um ministério é chamado para servir. Alguns não compreendem esta verdade e querem uma consagração a diácono, a presbítero, a evangelista, a pastor, porque entendem de forma errada estas posições eclesiásticas, esses cargos, ministérios eclesiásticos como status, certo? Mas não é isso. Aquele que é vocacionado, chamado, capacitado por Deus para um determinado ministério, ele é chamado para servir. Jesus serviu e ele demonstrou isso através daquela representação que ele utilizou-se de lavar os pés do discípulo. Ele estava transmitindo ali um ensinamento, certo, acerca de humildade. Ele veio para servir. Nós, como chamados, vocacionados por Deus para um ministério específico, nós somos servos dos demais membros da igreja. Amém? Pois bem, agora o esboço, para nós finalizarmos, meus irmãos. Basicamente, o Evangelho segundo Marcos é dividido em 3 partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13, a temática é o nascimento e a preparação de Jesus, o servo. Do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 13, até o capítulo 13, versículo 37, segunda sessão, segunda divisão, segunda parte, do Evangelho segundo Marcos, a temática é a mensagem e o ministério de Jesus, o servo. E aqui encontram-se assuntos como, por exemplo, o ministério de Jesus na Galileia, o ministério de Jesus fora da Galileia, o ministério de Jesus em Jerusalém. E a terceira e última sessão, parte do Evangelho segundo Marcos, vai do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 16 e versículo 20. E a temática é a morte e a ressurreição de Jesus, o servo. Amém? Meus irmãos, a minha oração é que Deus abençoe você e os teus familiares em todas as áreas e em todos os aspectos das vossas vidas. Até o dia de amanhã com mais um estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. Amém.